Então, a gente vai falar do capítulo 9, Sexo e Reprodução, da Joana de Ângeles, do livro No Limiar do Infinito, tá? Então, aqui, ó, ela começa falando, tem uns apontamentos muito interessantes aqui, viu, gente, dessa questão, né, da sexualidade, é sempre uma coisa que deixa umas dúvidas para a gente, né? Ela fala assim, ó, sexo e reprodução, comportamento sexual e conduta moral. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como. A Cleide apareceu. Oi, Cleide. Oi. Eu sei que você estava aí, mas agora estou te vendo. Para a gente trocar umas ideias aqui, gente. Aproveitar, estamos só nós quatro. Vocês me ajudarem aqui, até porque esse texto, na interpretação, né, tem umas coisas que nos chamam a atenção aí. Aí, que bom que chegou a Renata também. Então, olha lá. Ela começa assim, ó, dos mais complexos na organização física do homem são os fenômenos da sexualidade, que tem como fulcro o centro genésico encarregado do ministério sagrado da reprodução da espécie. Em razão disso, e porque tenha sua finalidade especificamente definida, o sexo e suas funções, ele é digno de elevado respeito, constituído por uma engrenagem de alto porte e delicada formação. Não pode sofrer uso indevido, sem que destrambelhos do equilíbrio emocional passe a secundar-se as expressões. Olha só o que ela chama atenção, né? Primeiro, a importância aí da questão sexual do centro genésico, né? Porque, gente, olha lá, ele é ligado ao mistério sagrado da reprodução, né? Então, é fundamental, nós só estamos aqui em função, né, desse processo de reprodução humana, senão seria inviável, né, as reencarnações. Então, é muito importante, é um processo divino, né, a importância disso. E aí, o que ela traz também é que essa conduta sexual, ela tem que ter um equilíbrio, né, e pautado na conduta moral, porque senão, olha lá, ó, porque senão os destrambelhos do equilíbrio emocional. Então, quando o comportamento sexual ele né, vai para outro rumo, vamos dizer que não esse mais digno, mais divino, amoroso, o indivíduo vai desequilibrar emocionalmente. Traz doença mesmo, né? Doença mental, né? Vai interferir nesse processo. Repositórios de inexcedíveis emoções, o pensamento é fator preponderante para o mistério a que se destina. O impulso simples e primário dos fins procriativos deve obedecer a um código de ética moral, a fim de que não se envileça nem sofra perturbações. Graças às leis de equilíbrio que regem a vida, é compelido à submissão da mente que o governa, evitando-se que a sua utilização inconsequente produza danos de difícil reparo na sua delicada organização. Ou seja, a condução dessa energia sexual, ela é em nível mental, né? Para manter esse equilíbrio, não é? Tem que ter uma conduta moral aqui, ó, pautada num código de ética do comportamento sexual. Então, ela chama muita atenção com relação aos desequilíbrios mesmo, né? Que se originam, que advêm desse comportamento sexual desregrado. Ela vai trazer essa questão aqui, ó. Não possuindo sexo conforme os padrões da morfologia humana, os espíritos se reencarnam, ora num como no outro tipo de comportamento, masculino ou feminino, adquirindo experiências que dizem respeito especificamente a um e a outro gênero de vida. As aptidões para uma reencarnação na masculinidade ou na feminilidade são sempre o resultado da conduta na forma anterior, certo? Que o espírito vitalizou e na qual coletou conquistas e prejuízos que cumpre multiplicar ou reparar o sacrifício que se impõe no cadinho regenerador da carne.
Então, se eu entendi bem, hoje nós estamos aqui como mulheres que estamos aqui nesse momento, né? Somos o sexo feminino, tem um propósito relacionado aos nossos feitos em outras reencarnações, né? Em outro sexo que a gente pode ter vivido aquelas experiências lá. Isso reflete no hoje, né? Na necessidade, de repente, de nascer mãe, de repente, de nascer mãe, ó, nascer mulher, de repente, de ser mãe, né? Os outros contextos aí, não é? Então, tem a ver com o que vivemos antes. Foi isso que eu entendi. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, gente, fiquem à vontade, tá? Aqui, Deixa ó. eu trazer aqui uma dúvida que me deu aqui, nesse pedacinho aí. Você disse, por exemplo, né, que nós somos mulheres, vamos supor assim, a grosso modo. Hoje nós estamos vivendo essa experiência dos sermos femininos devido às experiências que nós já tivemos, vamos dizer, na última. Aqui mais embaixo ela diz, e na qual coletou conquistas e prejuízos que cumpre multiplicar ou reparar, né? Então, vamos dizer, eu fui talvez uma mulher que usou a feminilidade para explorar o homem, para, vamos dizer assim, tirar proveito, para abusar. Eu posso vir numa próxima encarnação como homem para que eu aprenda, para que eu fiquei meio confusa aí. Tem bastante coisa sobre isso e ele vai mostrar que ela vai mostrar mais à frente, inclusive as mudanças, né? As outras sexualidades que existem também, homossexualismo, o transexual, entendeu? Então, vai mostrar também que esses nossos erros, né? Quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente acaba, né? Das leis de amor, né? A gente acaba causando isso daqui. E esses prejuízos vão interferir, sim, na sexualidade nossa. Porque nós provocamos, né? Não é uma Sim. coisa externa, é a forma como a gente lidou com isso. Se posicionou. Marli, no livro Ação e Reação, né? Sim. Não lembro agora o capítulo, mas vai falar lá que, por exemplo, quando você... Ela está falando aqui, né? Coletou conquistas e prejuízos. Ela valorou as conquistas. Maravilha, você com aquela sexualidade. Mas também vão botar na sua conta aí os prejuízos, põe tudo na balança. E eu lembro também daquele livro de Eustáquio, né? Lembra? Ele veio muitas encarnações masculino, acho que umas 15 seguidas. E daí só problema. Luta, guerra, matando o outro, tripudiando sobre as mulheres. E aí vem como? Vem mulher. Aí a Simone comenta, né? Vem mulher, agora vai sofrer aí. Vai sofrer o quê? Imagina naquela época. Aí vai sofrer discriminação, as mulheres não têm direito a nada, é mercadoria de troca, tem tantas mulheres para um homem, e a mulher vai ter que parir, e perde o filho é levado para outro lugar. Violência sexual, né? Violência sexual. Sexual, que as mulheres, antigamente, você acha que a mulher está ali de bobeira, no tempo antigo aí, né? Não sei até hoje até que ponto, mas dependendo, né? Se ela tá, a mulher sofre violência sexual, né? Sim. E aí, esse espírito que veio agora como Eustáquio, nossa, deu um salto assim na sua evolução, quando ele veio como mulher. E outra coisa também, isso aí foi que eu lembrei do livro Eustáquio, mas eu ia falar do Ação e Reação. Chico fala, eu vou até depois confirmar o capítulo, que é muito interessante. Quando você, por exemplo, igual você comentou, Marli, sim, estou ouvindo. Você veio feminina. Sim. Você separou casamentos, você foi para cima dos homens, você tripudiou, você aprontou todas. Ah, não, aí vai vir masculina.
Vai vir, quer dizer, vai vir num corpo masculino, mas o seu espírito é mais feminino. Dá para entender? Aí eles chamam que vem o invertido aí. É. E o Chico fala que alguns, né, não vamos generalizar aí as inversões, e também o inverso, né? Por exemplo, se você é masculino e abusou das mulheres, vai vir, o espírito é mais masculino, mas vai vir no corpo feminino, que é o que eles chamam invertido. E aí, alguns deles têm a finalidade de se educar aí, principalmente nessa área, sabe? E o Chico fala lá, né, que tinha que ser uma coisa assim, como é que eu vou falar? Mais... como é que eu vou falar? Me ajudem aí uma palavra, uma coisa assim, mais assim, mais contido, isso, mais contido, mais, sabe? Mas não estou dizendo que não se relacionaria, mas também não é para ficar assim, sabe? É para pensar na situação, é para ficar meditando nessa encarnação, é para ficar uma coisa assim mais restrito, sabe? Não sei se eu usei o termo aí, mas Sim, depois eu vou falar o capítulo, dá para a gente ir lá estudar isso aí. Eu acho, olha, que eu tinha visto uma parte aqui, ó, no Ação e Reação, né? Que você tá, acho que é o que você está falando. Mesmo. Uhum. Eu tinha visto o capítulo 15, que está escrito assim, ó, anotações oportunas. E é um capítulo que eu acho que o João vai começar quarta-feira agora, até se vocês tivessem interesse em assistir a aula, porque vai falar nesse capítulo, na quarta-feira, 1 hora, né? Aquele horário que ele dá o Ação e Reação. E eu acho que ele vai entrar no capítulo 15, anotações oportunas. Ô Marli, se você quiser entrar também, porque eu acho que vai ser bem a aula do João, essa leitura aqui, que é o tal do Silas, falando sobre essa questão da inversão do sexo. Bem interessante, viu, gente? Quarta agora, próxima. Coincidiu, porque foi assim, você falou aí, na verdade, quando eu fui preparar a aula, eu comecei olhando e eu estava com ação e reação na minha cabeça, estava com ação e com a reação na minha cabeça. E aí eu vim aqui no fim do livro e procurei esse assunto. E apareceu a página do assunto. Aí eu comecei a ler, e quando eu vi, eu falei, nossa, mas é o capítulo 15 que vai ser dado semana que vem. Aí eu pensei que tudo se encaixou e que eu acho que o João é capaz de explicar bem isso aqui, trazer isso aqui bem, complementar essa aula de agora. Então, se vocês quiserem, eu acho que vale a pena pegar a próxima quarta. Eu também não sei se nem é a última aula dele, que é o horário de quarta eu tenho entrado, mas não é sempre que eu consigo também, né? Mas vale a pena, gente, pegar a quarta-feira, que é essa parte que a Ali está falando. Você quer falar mais alguma coisa, Ali? Eu não sei se eu te interrompi. Não me interrompeu, não, mas era isso mesmo, né? Para a pessoa ficar mais restrita aí, sabe? Tipo assim. A conduta moral, né? Tipo assim, vai para esse lado mais moralizado, sem muita promiscuidade. Eu não sei se é isso, né? Sim, ele tem uma palavra lá que ele usa, sabe? Mas é que tá no livro, aí eu não lembro assim exatamente. Mas o que a gente infere aí na leitura do parágrafo é assim, ó, tipo, fica mais calmo, fica mais quieto, sabe? Contido, né? A questão da sexualidade, conseguir conter os impulsos também, né, gente? Porque como é que vai? Eu lembrei isso aqui, eu lembrei do Plínio e do Agripa, né? Que a gente estava vendo. Quer dizer, não ia conter, né, o comportamento deles, conter impulso. Imagina, né? Um desregramento lá que a gente falou. Então, tudo se encaixa. Exatamente, ó. A gente vê que as aulas todas elas estão de mãos dadas, né? Todas essas aulas estão de mãos dadas e os assuntos às vezes coincidem e eu acredito que não são coincidência. Daí eu lembrei também que no próprio livro Ação e Reação tem a história daquelas duas irmãs que a mais nova casou e a mais velha tinha por obrigação, na encarnação atual, de renunciar ao amor do marido da mais nova. Por quê? Porque ela já tinha se metido no casamento deles na encarnação anterior e desfez o casamento. Então, qual era o compromisso agora da irmã mais velha?
ela ia gostar dele também. Ou seja, as duas irmãs iam gostar do mesmo marido, da mesma pessoa. E o que a irmã mais velha faz? Ela não renuncia. Ela vai para cima da paixão dela. Desfaz o casamento de novo da irmã. Daí a gente pega esse contexto e traz para o livro do Emmanuel, nós temos os dois irmãos se interessando pela mesma mulher. E o que o irmão mais velho faz? Ele sai do contexto. Foi positivo, né? Ele está renunciando aí. Porque talvez são as provas, né? Exatamente isso que aquele momento, naquela, né? Que a pessoa não pode se deixar falhar ali, né? Cair naquilo ali. É bem isso mesmo. Vamos voltando aqui para o livro, então, para a gente ver mais um pouco, ó. Desencarnando, eu não sei se eu li isso aqui, não, acho que não, né? Desencarnando, mantém o ser espiritual a aparência das roupagens da vida imediatamente anterior, por motivos óbvios, ou aquela a qual adquiriu mais expressiva soma de conquistas, em que imprimiu segura diretriz evolutiva e a qual é reconhecido. Nas regiões mais densas do mundo espiritual, onde há maior dependência das expressões materiais do orbe e mais significativa necessidade das sensações físicas, alguns espíritos se apegam inconscientemente às reminiscências da roupagem que despiram. Alguns, mesmo não admitindo sequer a hipótese de haverem vivido com outra forma ou de virem a renascer nela. Olha só os apegos aqui, como é que ela usa o termo aqui, ó, eles se apegam inconscientemente à reminiscência das roupagens que despiram. Então, se eu fui mulher, eu desencarno, estou lá, e eu quero ser mulher, eu continuo naquele contexto, se me propuserem falar, não, mas você vai ter que nascer homem, por algum motivo lá, ela está falando uma espécie de um apego, né? Alguma coisa assim, fica naquela reminiscência. É como se por isso que ele reencarna e ele fica com aquela sensação, né, do outro sexo, né? Fica naquela roupagem lá, para explicar essas situações aqui. Olha o que ela traz ainda, que interessante. Imantadas as paixões absorventes e viciosas, conservam conceitos errôneos e mantêm opiniões falsas sobre a forma pela qual se manifestam as aptidões e impulsos da sexualidade. Pode-se mesmo dizer que a sexualidade é um estado de espírito, se considerarmos que, extrapolando a constituição fisiomorfológica, o ser vive conforme as reminiscências fortes que se lhe imprimiram na memória e condicionaram o vestuário orgânico de que ora se utiliza para o compromisso evolutivo. Então, o que acontece? Você desencarna, eu aqui, estou mulher, desencarna, eu chego lá, eu fico com toda a impressão de que eu sou uma mulher, de que, né, fica com aquele apego, com aquela fixação, presa àquela reminiscência. E se eu tiver que reencarnar como homem depois, né? Aí vem os conflitos, né? Aí vai interferir, porque ela está falando que a sexualidade é do espírito, é mente, né? É uma energia mental. A energia sexual, ela é uma energia mental. Né? Então, tá aqui, ó, né? Tá, o espírito leva, tanto é que ela tá lá no mundo espiritual, não tem mais corpo, e continua com aquela sensação, né? Principalmente se tiver imantado as paixões absorventes e viciosas. Então, dependendo da nossa conduta sexual aqui, né, a gente vai ficar ligado a várias, né? Isso vai nos confundir, vai nos atrapalhar, dependendo da nossa conduta, né? O uso desse corpo, dessa sexualidade, né? Então, vamos lá, ó. Há uma infinidade de espíritos que, realizando demoradas vilejaturas em determinado tipo de sexo, plasmam no mundo íntimo as injunções da situação de tal forma que, encaminhados ao labor noutra tipologia, traem a posição interior, revelando toda a gama de aprendizagens que se lhe fizeram condição natural. Não nos referimos aqui às extravagâncias morais que muitos se permitem, nem tampouco aos problemas que se reportam à sexualidade nas suas diversas exteriorizações. Aí aqui tem um asterisco, né? Não sei se vocês também,
Vide capítulo 6 do livro Após a Tempestade, de nossa autoria, intitulado Sexualidade. Eu até separei aqui, depois, se der tempo, a hora que a gente terminar a leitura, aí eu ponho, tá? Pra gente, só para não ficar corrido agora, essa sugestão dela de dar uma olhada nessa outra obra sobre sexualidade. Como consequência do impositivo mental sobre a organização fisiológica, podem ocorrer alguns distúrbios na emoção do indivíduo, olha só, que facilmente devem ser corrigidos pelo equilíbrio moral. A questão aqui é o equilíbrio moral, pelo pudor, pelos ideais de enobrecimento que assim se imponha. Talvez em relação a isso aqui que a Ali estava querendo comentar, do comentário do Chico, né, Ali? Que é isso aqui, ó. Você só vai corrigir esses distúrbios da emoção com equilíbrio moral, pudor, ideais de enobrecimento que assim se impõem. Porque está tudo muito na mente, muito aqui, não tem a ver com os órgãos sexuais, não tem a ver com o corpo, né? Ela está trazendo isso para nós, né? A sexualidade está na mente. Então, ó, os abusos praticados, aí vem aqui, eu acho que vai explicar um pouco aquilo que a Marli perguntou aquela hora. Os abusos praticados numa organização sexual, ela impõe limites, constrangimentos e torpezas que se fazem indispensáveis, retificados na reencarnação imediata. Quando, sobre a constrição de várias conjunturas aflitivas, se derrapa o espírito em novos compromissos viciosos, em forma de fuga ou de corrupção das elevadas finalidades, volvendo a espiar, e mediante a mudança da morfologia sob a difícil impulsão que se encontra na alma e a prisão na roupagem que lhe não responde ao anseio. É aquilo mesmo que vocês falaram, né? Ele vem num sexo, aí pratica abusos, constrangimentos, né? Torpezas, e aí tem que ser retificados na outra encarnação, e ele vai vir no outro sexo que ele não quer, né? Ela fala aqui, ó, né? Ele não tem interesse, a fuga, corrupção da elevação da cidade, voltando a espiar mediante a mudança de morfologia sobre uma difícil impulsão que se encontra na alma e a prisão na roupagem. Então, é uma prisão para aquele espírito que errou muito e que está fixado naquela questão de um determinado sexo, e é uma prisão vir naquele corpo do sexo invertido, né? Você viu aí, Simone, que ele fala, né, ó, mudança morfológica. Sim. É igual você falou, tá errando, vai vir outro corpo, dá outro corpo, agora dá um corpo feminino, ou dá um corpo masculino, aí, ó. A própria Joana está trazendo o que o Chico trouxe, né? E aí, por quê? Por que vem invertido? Por causa de abusos praticados na organização sexual. Então, eu vou te frear. Como é que eu vou te frear? Tem que ter limite aí. Então, aí, ó, fez compromissos, né? Igual ela está falando, fez compromissos viciosos. Então, vai ter mudança morfológica. Eu acho que, assim, é como um mecanismo de ensinamento até para o espírito, né? Ele vir naquele outro corpo. Ele vai ficar aprisionado, mas se ele se resignar e aceitar a nova condição, né? Eu acho que daí toca bem a sexualidade, senão vai ser sempre um conflito, sempre um sofrimento, né? Por isso que tem que se esclarecer também em relação a isso, né? Ter um esclarecimento, entendimento dessas coisas, né? É importante. É tudo educação do pai com a gente, né, Simone? A gente que pensa que é castigo, não é. É reeducação. Porque às vezes um pai e uma mãe, né, ele fala não para o seu filho, mas não é no sentido de, ai, meu pai é mau. Não. É educação, né? E aí o esclarecimento para nos trazer essa noção, né? Porque senão dá muita revolta, dá muito problema, né? Vai desequilibrando mais ainda.
E é tudo conduta moral, vocês estão vendo que é tudo pautado na conduta moral. Tem que ter uma moralidade aí para auxiliar nesse reequilíbrio, né? Porque se a gente está numa conduta moral muito ruim, você também pega aquele magnetismo daquelas influências muito inferiorizadas, e aí você se perde mais ainda, você vai se desequilibrando emocionalmente, vai vindo as doenças de ordem, né, mental, e aí vai complicando. Olha como a moral, né, nesse caso aqui, faz toda a diferença. De forma alguma, porém, nada justifica a utilização indébita da organização física na cata de prazeres mesquinhos e perturbadores que mais complicam a situação do espírito ali reencarnado, oferecendo margem às conexões obsessivas de entidades viciosas e infelizes da erraticidade inferior. Então, foi o que eu acabei de falar aqui, né? Que essas conexões vai ser pior ainda, esse desequilíbrio, né? No imenso encadear das experiências na sexualidade, o espírito engendra, quer dizer, ele cria pelo comportamento a que se permite presídios de sombras ou campos iluminados, para a ação libertadora nas reencarnações por vindouras, né? Então, ela está falando que a gente pode criar ou um presídio ou uma libertação, um campo iluminado, né? Dependendo, né, do encadear das experiências na sexualidade. À medida que vence as más tendências, santifica as aspirações, constrói os futuros implementos que se utilizará no cárcere da carne, nos tentames que a evolução impõe. Assim, as perturbações da forma, as anomalias nela reveladas, são processos regeneradores que as leis disciplinantes da vida estabelecem, a fim de que os calcetas se reabilitem e os defraudadores da ordem se reeduquem, que a gente estava falando também agora há pouco aqui, né, do mecanismo de educação, por isso que tem essas condições aí, né. As acomodações, permissividades de que o homem procura utilizar-se para justificar os desequilíbrios e deslizes morais, por mais se apresentem aceitos e se tornem sociais, não o desembaraçam das condições de atentado às funções corretas da vida, tornando mais inditosas as suas vítimas. Somente a utilização correta da sexualidade, sob a inspiração do amor e objetivando a família, corresponde à harmonia da emoção e ao bem-estar do equilíbrio nos processos da comunhão física. Olha só o que ela traz aqui como diretriz, né? É o amor, é a formação da família, é a sexualidade, essa energia, né, até na reprodução, para a formação das famílias, enfim, para dar a possibilidade dos espíritos reencarnarem, né? É só assim que vai ocorrer. Então, quando é assim, isso vai nos reequilibrando também. Agora, se a gente ficar num desvario aí, numa loucura, né, procurando aventuras aí e desequilibrando outras pessoas, né, porque quantos crimes, né, gente, a questão sexual, quantos crimes foram cometidos e são na humanidade pela questão do sexo, não é? Tem muito crime, muita gente, quantos não perderam a vida, quantas situações ainda acontecem, tudo ligado a essa distorção, né, dos valores da sexualidade. Você vê o quanto a educação é o que traz a base para a gente entender, né, tudo como funciona, como que as coisas deveriam, assim, ser norteadas, né? Igualmente, a conduta vazada em atitudes de disciplina, o salutar comprometimento afetivo, proporcionando as satisfações de plenitude, porque todos se afadigam no mundo. Não raro pelos tentames escusos nos quais se frustram, né? Então, olha lá, as viciações não são do corpo, mas do espírito que nele habita. Quer dizer, eu não tenho que me deixar pelas sensações do corpo, não é ele que vai me, né?
a vontade, o desejo sexual, por exemplo. Não, o que vai direcionar o meu comportamento é o meu espírito, é a minha vontade, é o meu pensamento, né? O corpo não pode mandar na gente, né? Vamos dizer assim, né? Não pode se impor a nós a condição, né? É o contrário que ela está falando. Então, o espírito que nele habita é quem é vicioso. Sendo atrasado, facilmente o espírito se condiciona a determinados tipos de gozos que se convertem em seus dominadores e de que não tem forças para se libertar, repetindo as jornadas terrenas em desesperadas buscas ao fugidio prazer a que se acostumou. Então, é aquela coisa do prazer sexual, o vício, né, no sexo. A pessoa é o corpo, são as sensações que estão mandando nela, né, estão a dominando. Como se ela não tivesse a vontade, né? Mas isso talvez aquele espírito, tantas vezes que ele repete esse comportamento, né, vai imprimindo esse vício aí mesmo, né? A tendência é, de novo, ter essa mesma, né? Esse mesmo, como ela fala aqui, né? Buscas ao fugidio prazer a que se acostumou. Se acostumou com esse prazer, né? Prazer sexual, por exemplo. A ocorrência não vige apenas nas pessoas ignorantes, como também sucede nas intelectualizadas. E não obstante o patrimônio cultural de que se fazem portadoras, não lograram a correspondente ascensão moral. Quer dizer, não tem nada a ver com condição econômica, né? Social, isso não tem nada a ver. Raramente o espírito consegue, numa mesma vida, evoluir pelos sentimentos e através da inteligência, sendo mais comum realizar um tipo de conquista numa etapa e outro em posterior tentame. Olha que interessante, né? Não consegue evoluir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Os dois braços, né? Sentimentos e a inteligência. As viciações, portanto, de qualquer natureza, e particularmente o transtorno do sexo, não são patrimônio das classes menos esclarecidas, mas de todos os homens que sejam espíritos imperfeitos, né? Isso é característico de espírito imperfeito. E se acompliciem por desatenção ou rebeldia aos erros que neles ressaltam e os espizinham. Os estúrdios e levianos transmitem ao organismo as vigorosas influências da personalidade condicionada ao prazer espúrio, mergulhando em mais profundos fossos de que somente a contributo de pesado ônus conseguirão emergir para os recomeços difíceis e penosas experiências expiatórias. Então, você vê, ela traz que é a nossa inferioridade mesmo, né? A nossa imperfeição que acaba nos... Né? É o que justifica vamos dizer, esse comportamento vicioso que nós temos, né? Se mantém preso àquele vício, àquele hábito, não luta contra aquilo, né? Não procura uma nova, uma outra conduta, né? A questão da moralidade mesmo, às vezes tem que nascer numa família, mais com uma religião, uma coisa mais rígida, talvez, até para segurar, né? Não sei, para ter uns princípios, porque às vezes o espírito ele traz isso aqui que eu estou falando, né? Vem com todo esse vício aí. Não é uma existência só no vício, né? São várias, isso vai ficando impresso em nós, né? No nosso espírito, né? Então, tem que ter uma vontade, uma luta, aquela coisa de abandonar o homem velho mesmo, né? E não é fácil, né, gente? Você vê o pessoal, o vício em também drogas, né? Ilícitas, né? Então, quer dizer, é difícil você ver, né, a condição do Simone, viciado, é uma luta, né? é aquele atavismo que o Paulo fala, né? É. Porque, imagina, vindo aí encarnações e encarnações aí com esses problemas da sexualidade, deixando-se conduzir, né? A sexualidade que conduz o espírito, e não é o inverso, como se fosse um cavalo selvagem. E aí vem várias encarnações, vem atávico mesmo a esse tipo de vício, e é o que o Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, assim,
você está preso. E a Joana diz assim, né? Que precisa de penosas experiências, de muito força de vontade mesmo, aquela coisa assim, estudar, ter noção de quem você é, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe quem ela é. E aí estudar, descobrir e começar a se policiar, porque inclusive os contextos e as situações na vida de encarnado vão aparecer para que ele realmente vai cair ou não vai cair. Sim, a aprovação vai vir bem na idade, na época, né? Com todo aquele contexto, sempre está vindo para ele passar aquela prova de novo, até que ele consiga superar, né? E a conduta moral aqui é o que segura, né? Você ter, de repente, uma família com uma estrutura, né? Familiar, até a questão religiosa mesmo, eu acho que segura muito isso aí. Porque nós somos muito imperfeitos ainda, né? Então, temos tudo isso aí. Está no meio de nós aqui, está em nós, está entre nós, está conosco, está tudo misturado, né? Bom, aí ela coloca assim, ó, cumpre o espírito reencarnado submeter-se aos impulsos de sua posição de prova ou de dor, granjeando valores novos que o alcem à normalidade triunfante da função carnal, de que se deve utilizar para as vitórias sobre si mesmo no laboratório da vida física. Então, nós estamos aqui para vencer a gente mesmo. A nossa maior vitória vai ser conosco, né? Com nossos próprios vícios. As aquisições, num como no outro sexo, dão ao espírito conhecimento completo das vivências, numa como em outra forma, preparando-o para libertar-se das complexidades decorrentes da sua morfologia terrena. Já que o amor, nas esferas elevadas, se expressa diferentemente, mas pelas afinidades afetivas, identidade de gostos, companheirismos e ideais santificados, do que pelos arrazoados das sensações e emoções que acompanham o sexo durante a manifestação carnal. Quer dizer, numa condição em esfera mais elevada, o sexo, o prazer sexual, não vai ter nem, acho que a questão, é tudo mais fraterno, né? É mais uma condição de afinidade desses espíritos, né? De ideais, de companheirismo, é aquilo que vai preencher, satisfazer, vamos dizer assim, né? Essa convivência aí. Não há necessidade, né? É a ilusão de que a gente acha, né? Que praticando o ato sexual é um significado do amor, mas não é, né? Lógico, tem a sua importância, tem a sua alimentação fluídica do casal, tudo bem, a gente sabe disso. Mas não quer dizer que seja o amor, né? O amor vem muito mais do companheirismo, da partilhar os mesmos ideais, as mesmas buscas, os mesmos sonhos. A gente vê casais assim, no começo, né, vamos falar assim, aquele povo depois, com o passar do tempo, você vê um companheirismo, já não tem mais a beleza física exuberante dos dois, mas são companheiros, amigos, que às vezes não olhar, né? A gente vê casais assim que no olhar já sabe se que está, com o que não está, assim, e já não tem mais aquela efusão do encontro sexual como era no tempo do jovem, né? Quando era jovem. Então, eu acho que é isso que ela fala, né? Nós ainda não conhecemos ainda. Para a gente falar que gosta, tem que ter o contato sexual, e muitas vezes não é isso, né? Pelo que ela está relatando aqui nas esferas várias. Eu acho que essa necessidade é quando a gente deixa que o corpo mostre mais os desejos, né, os anseios do corpo, das sensações, né? Sim. Aí é mais nesse sentido, porque se você considerar que essa energia é uma energia mental do espírito, então pode ser convertida em qualquer outra coisa, né? Porque não é o corpo que está mandando, né? Não é? É a cabeça que está
E aí esse companheirismo, né, por exemplo, entre casais assim, há muito tempo casados, já idosos, né, aquele companheirismo, aquilo é que alimenta, aquilo que como é que supre, né, a, a necessidade afetiva do outro, né, muito mais afetivo, né, muito mais amoroso, do que o corpo atuando, né, numa relação ali, que você já está idoso, você não vai ter mais, já passou da fase reprodutiva, né, que é como você falou, no início do casamento, porque geralmente são mais novos, ainda às vezes vão ter os filhos, né, então tem esse outro contexto também. Mas ela traz muito isso aqui, né, do amor, né, gente, a Joana, toda a lição é amor, né, Joana é puro amor, né. Então, ela fala aqui, ó, santuário da vida e altar de bênçãos, o sexo, ele merece alta consideração, representando obra do nosso Pai Criador, por meio do qual a criatura se faz co-criadora, participando dos divinos mecanismos da vida. Assim, considerando, embora as vinculações existentes entre o amor e o sexo, o amor verdadeiro e real está acima das manifestações sexuais. Aí, Marli, estava falando, como atributo da misericórdia divina na sinfonia das belezas com que a vida se expressa. Ninguém se excuse ao esforço de aprimoramento e ascensão, porque se encontre transitoriamente vivendo esta ou aquela indumentária física, ou esteja sob a imposição restritiva de tal ou qual satisfação, frustrado ou impedido, ansiando pela maternidade, desejando a paternidade que não chega, sofrendo as severas restrições, a usança das forças sexuais. Também tem isso, né? Tem casais que depois não querem ter filhos e não conseguem, né? Tem situações assim de coisas do passado, de mau uso, né, dessa energia sexual, e interfere nessa, ó, como ela fala, ansiando pela maternidade, desejando a paternidade que não chega, né? Tem uma restrição aqui, aquele espírito vai sofrer uma restrição. Das experiências conseguidas nas sucessivas reencarnações, na diversidade da forma, retira o espírito as luminosas conquistas que o elevam acima da dependência orgânica e das vicissitudes humanas. Então, o que ela está falando aqui? Ó? Acima das dependências orgânicas e vicissitudes humanas. Na verdade, a gente não pode deixar que o nosso corpo físico imponha, né? Imponha as condições sobre o nosso espírito, né? Nosso espírito é que tem que levar essa indumentária, né? Isso aqui é só uma vestimenta, né? Então, você não pode se deixar levar, mas eu tenho desejo por fulano e por ciclano, e né, eu tenho que estar com essa pessoa. Lembra que era até o Pilatos lá, lembra da situação, né? O Pilatos com a Lívia e o Sulpício com a Ana, né? Estava se deixando levar pelas sensações do corpo, né? É isso que ela fala que a gente não pode, ao contrário, o corpo não pode mandar em nós. E isso também eu acho que é importante, viu, assim, nas questões, por exemplo, das doenças, das dores, para a gente aprender a superar o que o corpo nos impõe muitas vezes, né? Certamente são tudo provações, né? São todas provações. E a gente tem que aprender a superar, a gente tem que ir para essa conduta amorosa, de moralidade, os princípios, né, de não desequilibrar ninguém também, né, por essas questões afetivas aí, não mexer na emoção do outro, né. Não sei, vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Se quiser acrescentar. Aí eu recomendo que o negócio da aula de quarta-feira, para quem quiser ver, porque eu não sei se ele vai ver o capítulo todo, que eu acho que nem dá tempo, mas ele começa estudando esse capítulo 15. Não sei como é que ele vai fazer. É a primeira aula, Simone? Hã? É a primeira aula de quarta-feira? Quarta-feira é 1 hora que ele vai dar
Acho que é da 1 às 2, a ação e reação. Depois é Como céu e organizar? inferno. Céu e inferno. Mas acho que esse capítulo realmente vale a pena, porque eu já tinha lido ele também, a Ali também comentou, né? Lembrou dele. Então, na primeira hora é o céu e o inferno, depois que vem ação e Não, reação? ao contrário. Ah, tá. Primeira hora, ação e reação. Tá bom. Como Aí depois organizar? céu e inferno. É bem interessante, porque está falando, até da última aula, ele falou do casamento, do divórcio, né? Essas obras do André Luiz trazem muito isso daí também para a gente, né? Sim. São coisas, né, de ordem, assim, da nossa vida, das nossas vivências, né? E aí a gente... É bem legal essa obra do Ação e Reação, nossa. Pena que agora eu estou conseguindo retomar. Antes também não estava assistindo, não, estava enrolada. Agora já encerrei meu doutorado, viu, gente? Já defendi minha tese, já me liberei lá. Essa semana, terça-feira, fiz a defesa de tese, agora estou mais com a cabeça até mais livre, né, para já concluir essa etapa aí, né? Quem que quer fazer a oração, gente? Acho que eu vou pedir para a Cleide, que eu estou pegando no pé da Cleide hoje, né, Cleide? Eu estou quietinha, né? Eu estou quietinha. Então, como é que pode isso? Faz a oração para nós, então. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela nossa vida, pelas oportunidades que temos no aprendizado. A Jesus, Mestre querido, pelos vossos ensinamentos. E gradativamente estamos assimilando e adaptando a nossa vida, a nossa querida irmã, né? Os nossos irmãos, né? Que nos ofertam amorosamente esses ensinamentos, e as nossas companheiros no João, que se dedicam ao transmitir esses ensinamentos para nós, embora à distância, mas sentimos de perto todo esse calor humano, espiritual, do qual necessitamos. Agradecemos, Senhor, por tudo. Só temos que agradecer o ano que já se finda e que possamos retomá-lo com mais força, com mais energia, com mais esperança, analisando pormenorizadamente aquilo que aprendemos. Com certeza, houve um progresso, um avanço nesse conhecimento e, consequentemente, uma mudança de atitudes. E pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos, aqueles que ainda não conseguiram despertar para a vida espiritual, mas que nós possamos manter sempre acesa a nossa luz interior, com certeza, no convívio, possa iluminar os seus caminhos, aqueles com os quais convivemos, aqueles com os quais compartilhamos, e mesmo assim, distantes, possamos lançar nossas vibrações de amor e de paz. Muito obrigada, Pai, por essa tarde maravilhosa, por tudo que recebemos dos nossos irmãos, né? Através desses livros maravilhosos, o alimento de que tanto a nossa alma necessita. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, conseguimos. Obrigada, gente. Obrigada, Simone. Valeu. Boa tarde. Ó, sexta-feira ainda temos aula, tá? Temos uma última, nosso encerramento na próxima sexta ainda. O João vai dar o resumo. Tá bom. Tá Tchau. bom? Obrigada, Simone. Tchau. Obrigada, Cris. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.